A primeira coisa a cair no chão foi um livro encadernado em couro. A capa desbotada pelo tempo. Não caiu sozinha. Foi varrido da prateleira pelo braço de um homem que, em todos os seus 33 anos de vida, jamais havia sido contrariado nem uma única vez. O segundo livro caiu logo depois o terceiro. Então uma prateleira inteira desabou de uma vez, como uma fila de dominóis quebrados, as espinhas se abrindo ao meio, as páginas amareladas se espalhando pelo chão de madeira. O tinteiro sobre a mesa tombou, e o líquido negro se alastrou devagar como uma ferida que não consegue parar de sangrar. 4 homens de terno preto estavam encostados na parede. Nenhum deles se mexeu. E a mulher atrás do balcão não gritou. Não implorou. Não recuou nem meio passo. Ficou ali, parada. Seus olhos âmbar cravados no homem que destruía tudo o que ela tinha. Com um silêncio tão pesado que o forçou a parar. Atrás da velha cortina, uma pequena figura estava escondida. 5 anos de idade, cabelos cacheados, apertando com força um coelho de pelúcia surrado. Os lábios tremendo enquanto a criança lutava para não chorar. Mas as lágrimas não se contiveram. Reed Calaver parou no meio da destruição. Ergueu a cabeça e olhou nos olhos daquela mulher. Ela não estava com medo. E isso perturbou mais do que qualquer ameaça já havia conseguido. Ele virou as costas e saiu, certo de que havia vencido. Não sabia que apenas 3 horas mais tarde, no quarto de hospital onde seu pai estava internado, ele encontraria uma fotografia no prontuário médico. A mulher que havia doado um órgão para salvar a vida do pai dele, 2 anos antes, um rosto idêntico ao da mulher da livraria. A mãe dela. E Reed Calaver compreenderia uma coisa. Há dívidas que o dinheiro não é capaz de pagar. E há erros que o poder não é capaz de corrigir. Se você quer saber o que acontece a seguir, deixa o like. Compartilha com alguém que precisa lembrar que a bondade nunca é esquecida. E se inscreve no canal para não perder as histórias que ainda estão por vir. A porta do SUV bateu atrás dele. Reed Calaver se acomodou no banco de couro, os olhos fixos à frente, sem realmente ver nada. As mãos repousavam nas coxas, e Reed percebeu que estavam tremendo levemente. Não era medo. Reed Calaver não conhecia medo. Ele havia encarado o cano de uma arma. Havia enfrentado inimigos que queriam sua morte. Havia atravessado longas noites sem saber se veria o amanhecer. Mas suas mãos jamais haviam tremido assim. E Reed não entendia o porquê. O carro se afastou, deixando para trás a rua antiga onde a pequena livraria ainda ficava de pé, com a destruição que ele acabará de causar. Mas por mais que a distância aumentasse, Reed não conseguia tirar aquela imagem da cabeça. Olhos âmbar. Um silêncio pesado como pedra. A forma como ela ficou parada sem recuar, sem tremer, sem implorar, enquanto ele destruía tudo o que era dela. Por que ela não estava com medo? A pergunta circulava pela mente de Reed como uma melodia da qual ele não conseguia escapar. Ele estava acostumado a ver medo nos olhos dos outros. Vivia daquele medo. Havia construído um império sobre esse medo. Mas aquela mulher o havia encarado como se ele não fosse nada. Como se fosse apenas um vento passageiro, causando uma pequena perturbação antes de desaparecer. Isso o deixou com raiva. Ou seria desconforto? Ele não sabia mais distinguir. O telefone no bolso da jaqueta começou a vibrar. Reed olhou para a tela e viu o nome de Vince. Atendeu. Chefe. A voz de Vince era direta, como sempre. Temos um problema. Sterling Cross acabou de mandar homens ao hospital. Estavam perguntando sobre a condição do Sr. Harrison. Reed sentiu a mandíbula endurecer. Sterling Cross. O nome cortou sua dor de cabeça como fio de faca. Cross controlava o lado leste da cidade, e há muito tempo vinha cobiçando o território de Reed. O fato de seu pai estar hospitalizado não era algo que Cross deveria saber. Mas nesse mundo, nenhum segredo dura para sempre. Dobra a segurança, disse Reed. A voz fria como aço. Ninguém entra no quarto do meu pai sem a minha autorização. Até os médicos devem ser verificados primeiro. Entendido, chefe.
Reed fez uma pausa. Se Croix mandar homens novamente, quero saber quem são antes mesmo de saírem do hospital. A ligação terminou. Reed olhou pela janela do carro. A cidade passava em flashes borrados de cor. Prédios imponentes, ruas lotadas, tudo pertencendo a ele de uma forma ou de outra. Reed Calavai, 33 anos, o homem que controlava metade da cidade. Tinha nas mãos negócios que valiam milhões de dólares, homens prontos a morrer por sua ordem, segredos capazes de destruir até as famílias mais poderosas. Havia se levantado das cinzas que o pai deixou quando a doença derrubou o velho, e tinha preservado aquele império com uma frieza sem piedade. Mas hoje, uma mulher numa velha livraria havia o encarado como se nada disso tivesse o menor valor. Reed recostou a cabeça e fechou os olhos. Se disse que ela era apenas um obstáculo menor, um pedaço de terra que precisava ser comprado, um problema a ser resolvido. Encontraria outra forma. A forçaria a vender de maneiras que ela não pudesse recusar. Ele era Reed Calavai. Sempre encontrava um caminho. Mas lá dentro, naquele lugar que nunca permitia que ninguém tocasse, Reed sabia que estava mentindo para si mesmo. Porque a imagem daqueles olhos âmbar não iria desaparecer só porque ele queria. E os soluços sufocados da criança atrás da cortina o seguiriam até nos sonhos naquela noite. O SUV virou na estrada que levava ao hospital. Reed tinha um pai esperando por ele e um inimigo espreitando nas sombras. Quanto àquela pequena livraria, ele voltaria em breve. A porta de madeira bateu com força, o som ecoando pelo silêncio da livraria. O ronco do motor do SUV foi se apagando até se perder no barulho inquieto da cidade lá fora. O que restou foi o silêncio. E a destruição. John Whitmore ainda estava atrás do balcão, as duas mãos agarradas à borda de carvalho com tanta força que seus nós dos dedos ficaram brancos. Durante todo o tempo em que aquele homem esteve destruindo sua loja, ela não havia tremido. Não havia chorado. Não havia dado um único passo para trás. Mas agora, com ele embora, sem ninguém na sua frente para quem ela precisasse continuar forte, Jun deixou o corpo se soltar. Seus joelhos fraquejaram, e ela teve que se agarrar ao balcão para não cair. A respiração vinha rápida e entrecortada, como se tivesse acabado de correr uma maratona em vez de ficar parada por 10 minutos. Ela fechou os olhos e tentou se acalmar. Inspira. Expira. Inspira. Expira. Já estava acostumada a isso. Acostumada a ficar de pé quando tudo ao seu redor desmoronava. Acostumada a ser forte quando não havia mais ninguém em que se apoiar. Nos últimos 4 anos, desde que o ex-marido foi embora, Jun havia aprendido a ser uma rocha para a filha. Nos últimos 2 anos, desde a morte da mãe, havia aprendido a ser uma rocha para si mesma. Jun abriu os olhos e olhou para o chão da loja. Livros espalhados por toda a parte, como folhas depois de uma tempestade. Espinhas quebradas, páginas amareladas em todas as direções, e a mancha negra de tinta ainda se espalhava lentamente pelo chão de madeira, como uma ferida que não queria parar de sangrar. Ela soltou o balcão e foi se ajoelhando devagar. A mão alcançou o livro encadernado em couro, o primeiro a ser varrido da prateleira. A espinha havia rachado, mas as páginas internas ainda estavam intactas. Jun passou os dedos com suavidade pela fissura, com a delicadeza de quem cuida de um ferimento numa carne viva. Era o livro favorito da mãe, uma edição antiga de Jane Eyre, a capa de couro marrom gasta pelo tempo, as páginas amareladas com aquele cheiro inconfundível de papel velho. A mãe de Jun costumava dizer que todo livro tinha uma alma. E a alma desse era a resiliência. Agora ele repousava nas mãos de Jun, ferido mas não destruído. Mãe! A vozinha veio de atrás da cortina. Jun se virou e viu Vila parada na beira da cortina, os olhos vermelhos, as marcas das lágrimas ainda brilhando nas bochechas, os braços apertando o coelho de pelúcia. O senhor Botões. A menininha correu até ela e se jogou nos braços da mãe, as mãozinhas se agarrando com força ao pescoço de Jun. Mãe, os livros da vovó. Esses homens estragaram todos. A voz de Vila quebrou, e seu corpinho tremeu no abraço da mãe. Jun a estreitou com força, uma mão afagando os cachos castanhos da filha, a voz calma e acolhedora mesmo com o coração se partindo.
Tá tudo bem, meu bem. Livros podem ser consertados. Vou remendar cada um deles. Ela beijou o topo da cabeça de Vila e respirou o cheiro familiar de shampoo infantil. Você ficou com medo? Vila acenou que sim, o rostinho ainda enterrado no ombro da mãe. Esses homens eram muito maus. Eu tinha medo que eles te machucassem. Jun a abraçou com mais força ainda. Eles não vão me machucar. E não vão voltar mais. Não precisa se preocupar. Ela disse isso. Mas lá dentro sabia que talvez fosse mentira. Reed calava e voltaria. Homens como eles sempre voltavam. Não aceitavam recusa. Não compreendiam o significado da palavra não. Jun se lembrou da última tarde com a mãe, 2 anos antes, pouco antes da última internação. Catherine Whitmore estava deitada na velha poltrona da livraria, o corpo consumido pela doença, mas os olhos ainda brilhantes e gentis. Havia segurado a mão da filha, a voz fraca mais firme. Segura essa loja, Jun. Não são só livros. É a alma da nossa família. É o lugar que a sua avó construiu com as próprias mãos. É o lugar onde eu cresci. É o lugar onde você fez suas primeiras memórias com os livros. Ela fez uma pausa, lutando para respirar, e continuou. E lembra, minha querida, a bondade nunca se perde. Ela só viaja em círculos. Jun não havia entendido o que a mãe quis dizer naquele momento. Catherine sempre falava assim, com camadas de significado que Jun só compreendia muito tempo depois. Mas ela tinha feito uma promessa. Prometera que manteria a livraria, acontecesse o que acontecesse. Vila tinha se acalmado. Sentou no chão e começou a ajudar a mãe a juntar os livros. Jun olhou para a filha, depois ao redor da loja. Seu olhar pousou sobre a mesa de trabalho no canto, onde uma pilha de contas esperava. As despesas do hospital da mãe, o aluguel, a luz, a água. A comida para ela e para a filha. Os números continuavam se acumulando como pedras pesando sobre seus ombros, um dia após o outro. Ela poderia vender a loja. Aquele homem, Reed Calavai, havia oferecido um valor que ela sabia ser muito maior do que o lugar realmente valia. Poderia vender, quitar todas as dívidas e recomeçar em outro lugar. Seria a decisão sensata. Era o que qualquer pessoa na sua situação teria feito. Mas Jun não conseguia. Vender a livraria seria vender a alma da mãe. Seria vender a única herança que 3 gerações de mulheres de sua família construíram juntas. Seria vender o único lugar onde Jun ainda sentia a presença da mãe ao seu lado. Jun se levantou, pegou Vila no colo e a colocou sobre o balcão. Fica aqui enquanto eu pego as coisas de limpeza. Vila acenou que sim, abraçando o Sr. Botões contra o peito. Jun olhou mais uma vez para a mancha negra no chão. Havia parado de se alastrar, mas a marca permanecia escura e feia sobre a madeira clara. Como uma cicatriz. Como tantas outras cicatrizes que a vida havia deixado nela. Ela sussurrou tão baixinho que só ela mesma pôde ouvir. Não vou desistir, mãe. Aconteça o que acontecer. O hospital Mercy General à noite carregava uma quietude quase perturbadora. Os corredores eram longos e brancos, banhados pela luz fria dos tubos fluorescentes, com aquele leve cheiro de antisséptico flutuando no ar. Reed Calavai passou rapidamente pelos 2 seguranças de plantão no fim do corredor, fez um aceno com a cabeça, empurrou a porta e entrou no quarto. Era um quarto particular amplo, equipado com todo o conforto que dinheiro poderia comprar. Mas nenhum conforto escondia a verdade. O homem deitado naquela cama ficava mais fraco a cada dia que passava. Harrison Calavai, 62 anos, outrora o homem mais temido desta cidade, parecia pequeno e pálido sobre os lençóis brancos do hospital. As máquinas ao redor emitiam seus sinais constantes, monitorando cada batida do coração, cada respiração. Reed ficou na porta por um momento, observando o pai dormir. Cada vez que vinha aqui, o velho parecia um pouco mais magro, um pouco mais fraco. E cada vez Reed se sentia um pouco mais impotente. Poderia comprar a cidade inteira se quisesse, mas não podia comprar mais tempo para o pai. Harrison abriu os olhos como se sentisse a presença do filho.
Esboçou um sorriso fraco, que aprofundou as rugas do rosto. Filho, por que você está tão tenso? Reed puxou uma cadeira para perto da cama, sentou e tomou a mão frágil do pai entre as suas. Não é nada. Só trabalho. Já estava acostumada a isso. Acostumada a ficar de pé quando tudo ao seu redor desmoronava. Acostumada a ser forte quando não havia mais ninguém em que se apoiar. Nos últimos 4 anos, desde que o ex-marido foi embora, June havia aprendido a ser uma rocha para a filha. Nos últimos 2 anos, desde a morte da mãe, havia aprendido a ser uma rocha para si mesma. June abriu os olhos e olhou para o chão da loja. Livros espalhados por toda a parte, como folhas depois de uma tempestade. Espinhas quebradas, páginas amareladas em todas as direções, e a mancha negra de tinta ainda se espalhava lentamente pelo chão de madeira, como uma ferida que não queria parar de sangrar. Ela soltou o balcão e foi se ajoelhando devagar. A mão alcançou o livro encadernado em couro, o primeiro a ser varrido da prateleira. A espinha havia rachado, mas as páginas internas ainda estavam intactas. June passou os dedos com suavidade pela fissura, com a delicadeza de quem cuida de um ferimento numa carne viva. Era o livro favorito da mãe, uma edição antiga de Jane Eyre, a capa de couro marrom gasta pelo tempo, as páginas amareladas com aquele cheiro inconfundível de papel velho. A mãe de June costumava dizer que todo livro tinha uma alma. E a alma desse era a resiliência. Agora ele repousava nas mãos de June, ferido mas não destruído. Mãe! A vozinha veio de atrás da cortina. June se virou e viu Vila parada na beira da cortina, os olhos vermelhos, as marcas das lágrimas ainda brilhando nas bochechas, os braços apertando o coelho de pelúcia. O senhor Botões. A menininha correu até ela e se jogou nos braços da mãe, as mãozinhas se agarrando com força ao pescoço de June. Mãe, os livros da vovó. Esses homens estragaram todos. A voz de Vila quebrou, e seu corpinho tremeu no abraço da mãe. June a estreitou com força, uma mão afagando os cachos castanhos da filha, a voz calma e acolhedora mesmo com o coração se partindo. Tá tudo bem, meu bem. Livros podem ser consertados. Vou remendar cada um deles. Ela beijou o topo da cabeça de Vila e respirou o cheiro familiar de shampoo infantil. Você ficou com medo? Vila acenou que sim, o rostinho ainda enterrado no ombro da mãe. Esses homens eram muito maus. Eu tinha medo que eles te machucassem. June a abraçou com mais força ainda. Eles não vão me machucar. E não vão voltar mais. Não precisa se preocupar. Ela disse isso. Mas lá dentro sabia que talvez fosse mentira. Reed calava e voltaria. Homens como eles sempre voltavam. Não aceitavam recusa. Não compreendiam o significado da palavra não. June se lembrou da última tarde com a mãe, 2 anos antes, pouco antes da última internação. Catherine Whitmore estava deitada na velha poltrona da livraria, o corpo consumido pela doença, mas os olhos ainda brilhantes e gentis. Havia segurado a mão da filha, a voz fraca mas firme. Segura essa loja, June. Não são só livros. É a alma da nossa família. É o lugar que a sua avó construiu com as próprias mãos. É o lugar onde eu cresci. É o lugar onde você fez suas primeiras memórias com os livros. Ela fez uma pausa, lutando para respirar, e continuou. E lembra, minha querida, a bondade nunca se perde. Ela só viaja em círculos. June não havia entendido o que a mãe quis dizer naquele momento. Catherine sempre falava assim, com camadas de significado que June só compreendia muito tempo depois. Mas ela tinha feito uma promessa. Prometera que manteria a livraria, acontecesse o que acontecesse. Vila tinha se acalmado. Sentou no chão e começou a ajudar a mãe a juntar os livros. June olhou para a filha, depois ao redor da loja. Seu olhar pousou sobre a mesa de trabalho no canto, onde uma pilha de contas esperava. As despesas do hospital da mãe, o aluguel, a luz, a água. A comida para ela e para a filha. Os números continuavam se acumulando como pedras pesando sobre seus ombros, um dia após o outro. Ela poderia vender a loja. Aquele homem,
Reed Calavai havia oferecido um valor que ela sabia ser muito maior do que o lugar realmente valia. Poderia vender, quitar todas as dívidas e recomeçar em outro lugar. Seria a decisão sensata. Era o que qualquer pessoa na sua situação teria feito. Mas Jun não conseguia. Vender a livraria seria vender a alma da mãe. Seria vender a única herança que 3 gerações de mulheres de sua família construíram juntas. Seria vender o único lugar onde Jun ainda sentia a presença da mãe ao seu lado. Jun se levantou, pegou Vila no colo e a colocou sobre o balcão. Fica aqui enquanto eu pego as coisas de limpeza. Vila acenou que sim, abraçando o Sr. Botões contra o peito. Jun olhou mais uma vez para a mancha negra no chão. Havia parado de se alastrar, mas a marca permanecia escura e feia sobre a madeira clara. Como uma cicatriz. Como tantas outras cicatrizes que a vida havia deixado nela. Ela sussurrou tão baixinho que só ela mesma pôde ouvir. Não vou desistir, mãe. Aconteça o que acontecer. O hospital Mercy General à noite carregava uma quietude quase perturbadora. Os corredores eram longos e brancos, banhados pela luz fria dos tubos fluorescentes, com aquele leve cheiro de antisséptico flutuando no ar. Reed Calavai passou rapidamente pelos 2 seguranças de plantão no fim do corredor, fez um aceno com a cabeça, empurrou a porta e entrou no quarto. Era um quarto particular amplo, equipado com todo o conforto que dinheiro poderia comprar. Mas nenhum conforto escondia a verdade. O homem deitado naquela cama ficava mais fraco a cada dia que passava. Harrison Calavai, 62 anos, outrora o homem mais temido desta cidade, parecia pequeno e pálido sobre os lençóis brancos do hospital. As máquinas ao redor emitiam seus sinais constantes, monitorando cada batida do coração, cada respiração. Reed ficou na porta por um momento, observando o pai dormir. Cada vez que vinha aqui, o velho parecia um pouco mais magro, um pouco mais fraco. E cada vez Reed se sentia um pouco mais impotente. Poderia comprar a cidade inteira se quisesse, mas não podia comprar mais tempo para o pai. Harrison abriu os olhos como se sentisse a presença do filho. Esboçou um sorriso fraco, que aprofundou as rugas do rosto. Filho, por que você está tão tenso? Reed puxou uma cadeira para perto da cama, sentou e tomou a mão frágil do pai entre as suas. Não é nada. Só trabalho. A voz mais suave do que o costume, tentando esconder tudo o que rodava em sua cabeça, a livraria, os olhos âmbar, Sterling Cross. Nada disso pertencia a esse quarto. Harrison olhou com o olhar perspicaz de quem viveu tempo demais na escuridão para não reconhecer quando alguém está escondendo algo. Mas não perguntou mais. Em vez disso, olhou para o teto, a voz baixa e distante. Há 2 anos, quando eu estava à beira da morte, alguém me deu uma segunda chance. Reed ficou em silêncio. Conhecia essa história. 2 anos antes, o fígado do pai havia começado a falhar, e não havia doador compatível na lista de espera. Os médicos disseram que ele tinha poucas semanas de vida. Então, como por um milagre, encontraram um doador anônimo. A pessoa era perfeitamente compatível com Harrison, e a cirurgia salvou sua vida. Não queriam gratidão, continuou Harrison, a voz cada vez mais suave. Não queriam nada. Nenhum dinheiro, nenhum reconhecimento. Simplesmente deram, como se a minha vida valesse o sacrifício deles sem pedir nada em troca. Ele fez uma pausa, respirando com dificuldade. Às vezes me pergunto se merecia esse sacrifício. Fiz muitas coisas erradas, Reed. Muitas mais do que você imagina. Talvez mais do que eu mesmo queira admitir. Reed apertou a mão do pai. Você mereceu. É meu pai. Para mim, isso basta. Harrison sorriu e os olhos foram se fechando devagar. Você é a única coisa certa que fiz na vida, filho. E voltou a dormir, a respiração se estabilizando no ritmo constante das máquinas. Reed ficou ali mais um pouco, olhando o pai dormir. Depois se levantou para sair. Foi então que a porta se abriu e uma enfermeira entrou, carregando um prontuário. Ela o colocou sobre a mesinha ao lado da cama, verificou as leituras nas máquinas e saiu apressada, como se tivesse 100 outras tarefas esperando.
O prontuário ficou sobre a mesa, preso de forma irregular, com parte das folhas internas expostas. Reed ia chamar a enfermeira de volta para ela arrumar, mas seu olhar passou por acaso pelo que estava à mostra, uma fotografia. E ele parou. O rosto na imagem era o de uma mulher de meia idade, por volta dos 50 anos, cabelos castanhos, expressão inconfundível de calma. Era um rosto tão familiar que o coração de Reed pareceu parar por um instante. Não porque ele houvesse conhecido essa mulher, mas porque havia acabado de conhecer alguém parecidíssimo com ela, apenas 20 anos mais jovem. Reed pegou o prontuário. A mão tremia levemente. Era o prontuário do doador anônimo do pai, algo que ele jamais deveria ter tido acesso. Mas alguém havia sido descuidado, e agora estava em suas mãos. Ele leu o nome. Catherine Whitmore. Doadora anônima de órgão. Endereço de contato, Livraria Whitmore e palavras. Reed afundou na cadeira atrás dele, o rosto sem cor. Whitmore. A livraria. A mulher com os olhos âmbar. As peças estavam se encaixando, e a imagem que formavam o deixou enjoado. Ele saiu do hospital como uma sombra, atravessando o corredor sem olhar para ninguém. Mal entrou no carro, ligou para Vince. Preciso de tudo sobre Catherine Whitmore. Tudo, agora. A voz fria e dura, mas por baixo dela havia algo que ele mesmo não reconhecia. Medo. Não medo de alguém ou de algo. Medo de si mesmo. Medo do que havia feito. 1 hora depois, o telefone tocou. Vince deu seu relatório com o tom neutro de sempre, sem saber que cada palavra que pronunciava cravava mais um prego na consciência de Reed. Catherine Whitmore faleceu há 2 anos, de insuficiência cardíaca. 1 semana antes de morrer, se cadastrou como doadora de órgãos. O fígado dela era perfeitamente compatível com Harrison Calavey. A única condição pedida pela família foi sigilo absoluto sobre a identidade da doadora. Não queriam dinheiro, não queriam gratidão, não queriam nada. A filha dela, June Whitmore, 28 anos, mãe solteira de uma menina de 5 anos, carrega um peso enorme de dívidas médicas do tratamento da mãe. Atualmente mora e trabalha na livraria Whitmore e Palavras, a livraria que a família construiu ao longo de 3 gerações. Reed ficou sentado no carro, olhando para as próprias mãos. As mãos que varreram os livros das prateleiras. As mãos que destruíram o legado da mulher que havia salvado a vida do pai. Chefe. A voz de Vince voltou pelo telefone. Ainda está aí? Reed não respondeu. Talvez nem todo mundo tenha um preço, chefe, Vince acrescentou. E por uma vez havia algo diferente em seu tom. Talvez sarcasmo. Talvez decepção. Reed não soube distinguir e não se importou. Encerrou a ligação e ficou sentado na escuridão do carro, estacionado no pátio do hospital. Naquela noite, Reed Calavey não dormiu. Ficou deitado no seu apartamento, os olhos abertos, encarando o teto, enquanto a imagem daqueles olhos âmbar continuava voltando. Mas desta vez já não era raiva nem desconforto que aqueles olhos lhe causavam. Era vergonha, uma sensação que Reed Calavey achava que havia esquecido há muito tempo. Na manhã seguinte, Reed Calavey estava parado na frente da livraria Whitmore e Palavras pela 2ª vez em menos de 24 horas. Mas desta vez tudo era diferente. Não havia comboio de SUVs negros reluzentes. Não havia 4 homens de terno encostados nas paredes. Havia apenas ele, sozinho, num simples casaco cinza, parado na calçada e olhando para a velha porta de madeira da livraria como se fosse a entrada de um lugar que ele não sabia como atravessar. Já havia quase 10 minutos que estava ali. Um homem acostumado a comandar centenas de pessoas. Acostumado a enfrentar os inimigos mais perigosos. Agora hesitando diante de uma pequena livraria. Era absurdo. Mas Reed não conseguia rir. Respirou fundo. Empurrou a porta e entrou. Dentro da loja, June Whitmore estava ajoelhada no chão, de costas para a porta. Com mãos pacientes e gentis, ela estava remendando com fita a espinha de um livro rasgado, como se estivesse cuidando de uma criatura viva. Ao lado dela,
Vila estava sentada de pernas cruzadas, ajudando a mãe a colocar os livros consertados numa caixa de papelão. A menininha ainda segurava o Sr. Botões no colo, como se o coelho surrado fosse um amuleto que nunca poderia largar. A mancha de tinta preta no chão havia sido esfregada, mas ainda deixará uma marca leve, como uma cicatriz que nunca some de todo. O sino pendurado sobre a porta tilintou suavemente quando Reed entrou. June ergueu a cabeça. No momento em que reconheceu quem estava ali, seu corpo se mobilizou. Ela se levantou devagar, os olhos nunca saindo dele. E quando falou, a voz saiu fria como gelo. A loja ainda não está à venda. Reed ficou onde estava, sem se aproximar. Não vim para comprá-la. Silêncio. June o estudou, tentando decifrar a intenção escondida atrás daqueles olhos cinza e frios. Ele não havia trazido ninguém. Não carregava aquela agressividade do dia anterior. Mas isso não o tornava menos perigoso. Homens como ele eram sempre perigosos, com arma ou sem ela. June se moveu de lado, se colocando entre Reed e Vila. O instinto de mãe mais forte do que qualquer medo. Então por que está aqui? A voz não tremeu, mas os olhos âmbar estavam atentos, prontos para o que viesse. Reed olhou para ela, depois para a criança que espiava por trás da mãe com mais curiosidade do que medo. Respirou fundo. E quando falou, a voz havia mudado. Não era mais fria, não era mais ameaçadora. Havia apenas cansaço, e algo parecido com rendição. Vi o prontuário no hospital. Sua mãe, Catherine Whitmore. Ela salvou a vida do meu pai. O ar do quarto pareceu parar. June não se moveu. E pela primeira vez desde que Reed a havia conhecido, ele viu algo se mexer naqueles olhos âmbar. Não medo, não raiva, mas uma dor profunda, enterrada por tempo demais. Subitamente desenterrada. Você não deveria saber disso. A voz mais baixa agora. A única condição que minha mãe pediu foi sigilo. Como você? Alguém foi descuidado, Reed interrompeu. Mas isso não importa agora. O que importa é que eu sei. E sei o que fiz. Ele olhou ao redor da livraria, para as prateleiras ainda pela metade, os livros esperando para ser consertados, a mancha desbotada de tinta no chão. Havia causado tudo isso. A filha da mulher cujo sacrifício salvara o pai. June o observou e percebeu que seu rosto estava diferente. No dia anterior, ele havia sido como um animal selvagem, incapaz de controlar a fúria. Hoje parecia um homem que acabou de ser sacudido de um sonho febril e finalmente enxergou o que havia feito enquanto dormia. Mas isso não mudava nada. Minha mãe acreditava que a bondade não precisa de reconhecimento. A voz de June voltou a ser calma, embora uma nota de tristeza habitasse suas profundezas. Ela não queria que a gratidão se tornasse um peso para ninguém. Queria ajudar sem pedir nada em troca. Ela fez uma pausa. Por isso mantive o segredo. E por isso também não posso vender esta livraria. É o legado dela. É a única coisa que ainda tenho de mais dela. Entende isso? Reed entendeu. Entendia mais do que ela imaginava, porque ele também estava tentando se agarrar ao pai a qualquer custo. Vou quitar todas as suas dívidas médicas, disse ele. Vou restaurar a livraria inteira. Vou redesenhar o projeto para que esse terreno não seja mais necessário. Farei o que for preciso para reparar isso. June balançou a cabeça lentamente, com firmeza. Não quero seu dinheiro. Quero que você saia daqui e nos deixe em paz. Mas você ouviu o que eu disse? A voz dela se afiou. Minha mãe não fez o que fez para ser recompensada. E não preciso que você transforme o sacrifício dela numa transação. Por favor, vá embora. Reed ficou parado no meio da livraria. Pela primeira vez na vida, não sabia o que dizer. Havia negociado com os inimigos mais perigosos. Havia convencido os parceiros mais teimosos. Mas diante dessa mulher, com aqueles olhos âmbar cheios de determinação e dor, ele estava completamente sem palavras. Deu um leve aceno de cabeça, virou e caminhou em direção à porta. Mas antes de empurrar a madeira velha, parou e falou sem se voltar.
Não vou forçá-la a vender. Mas vou voltar. Então saiu. A porta fechou atrás dele, o sino tilintou uma única vez antes de se calar. Jun ficou olhando para onde ele havia estado, sem conseguir entender o que ele pretendia. Voltaria por quê? Para continuar ameaçando ou para fazer outra coisa? Ela não sabia. E não tinha certeza se queria saber. Mãe! A voz de Vila veio baixinho atrás dela. Jun se virou e olhou para a filha, o rostinho levantado com aquela curiosidade inocente. Mãe, ele parecia triste. Jun não respondeu. Apenas se ajoelhou e puxou a filha para um abraço, se perguntando como uma criança de 5 anos conseguia enxergar o que os adultos se esforçavam tanto para ignorar. O distrito industrial do leste à noite era um mundo completamente diferente do resto da cidade. Sem néons brilhantes, sem o barulho do trânsito, apenas velhos armazéns imóveis na escuridão e o som do vento assobiando pelas estruturas de ferro enferrujado. Num armazém no fim de uma estrada de terra, uma luz amarela fraca escapava pelas frestas do telhado de metal ondulado, como olhos vigiando a noite. Lá dentro, Sterling Cross estava sentado à cabeceira de uma longa mesa de madeira, cercado por 6 homens de rostos frios e olhos cansados. Cross tinha 45 anos, o cabelo grisalho penteado para trás, o rosto anguloso marcado por uma cicatriz suave que corria pelo lado esquerdo do queixo. Seus olhos eram de um cinza turvo, sempre carregando o frio do cálculo, como uma cobra esperando o momento exato para atacar. Ele havia esperado por esse momento por muito tempo. E agora estava chegando. Reed Calava está distraído, disse Cross, a voz baixa e deliberada, cada palavra medida com cuidado antes de sair. O pai está internado há 8 meses. A saúde do velho piora dia a dia. Ele precisa dividir a atenção entre administrar um império e cuidar do pai. Este é o momento perfeito para agirmos. Os homens ao redor da mesa concordaram com a cabeça, mas nenhum ousou falar enquanto Cross ainda estava falando. Ele odiava ser interrompido. O homem mais próximo dele limpou a garganta. Senhor, encontramos algo interessante. Cross ergueu uma sobrancelha e fez um gesto para ele continuar. Reed demonstrou interesse numa pequena livraria na rua antiga. O lugar se chama Vitmore Palavras. Uma livraria? Cross repetiu, com desconfiança no tom. Sim. Ele foi lá 2 vezes em 2 dias. Sozinho, sem seguranças. Na primeira vez destruiu o lugar, claramente tentando forçar a proprietária a vender. Na segunda vez foi sozinho, ficou conversando com a mulher que é dona do lugar e depois foi embora. Sem violência, sem ameaças. Cross apoiou o queixo na mão, e aqueles olhos cinza turvos se acenderam de interesse. Reed Calavey, o chefe mais frio da cidade, o homem que nunca demonstrava emoção, nunca deixava ninguém ver sua fraqueza, de repente interessado numa lojinha de livros e numa mulher comum. Não havia nada de comum nisso. Descubra mais, ordenou Cross, um sorriso frio se espalhando pelos lábios. Descubra quem é essa mulher, que ligação ela tem com Reed e por que ele se importa com ela. Todo homem forte tem um calcanhar de Aquiles. Parece que finalmente encontramos o de Reed Calavey. Naquela mesma noite, quase do outro lado da cidade, Reed Calavey estava sentado num sedã preto estacionado do lado de fora da livraria Vitmore e Palavras. Já havia quase 1 hora que ficava ali, observando as luzes da loja se apagarem uma a uma. Primeiro as do andar de baixo, onde ficava a livraria. Depois as do segundo andar, provavelmente a sala ou a cozinha. Por fim, restou apenas uma luz de presença acesa numa janelinha pequena, provavelmente o quarto da criança. Vila. A menininha tinha olhos idênticos aos da mãe. O telefone no bolso da jaqueta de Reed começou a vibrar. Ele olhou para a tela e atendeu. Chefe. A voz de Vince. Cross está fazendo movimentos incomuns. Os homens dele estão te observando. Sabem que você foi à livraria 2 vezes. Reed não pareceu surpreso. Havia suspeitado disso há algum tempo. Cross tinha olhos e ouvidos por toda a cidade. E Reed nunca subestimava seus inimigos. Eu sei, respondeu. Então por que continua vindo aqui? Perguntou Vince,
com uma nota de preocupação. Sozinho, sem proteção. Se Cross quiser agir, essa é a oportunidade perfeita. Reed não respondeu imediatamente. Olhou para a janela do segundo andar, onde a luz de presença ainda brilhava com suavidade. Uma mãe solteira e uma criança de 5 anos dormiam lá dentro, sem saber que suas vidas estavam sendo puxadas para uma guerra que nada tinham a ver com elas. Manda homens para vigiar esse quarteirão, disse Reed baixinho. 24 horas por dia, 7 dias por semana. Discreto, mas sem descuido. Se alguém suspeito chegar a 50 metros da livraria, quero saber imediatamente. Chefe, Vince hesitou. Ela é assim tão importante? Importante o suficiente para você correr esse risco? Reed ficou em silêncio por um longo momento, os olhos fixos na janelinha iluminada. Não é ela, disse por fim. É a dívida que carrego. Encerrou a ligação, ligou o motor e se afastou pela noite. Não sabia que do outro lado da cidade, Sterling Cross estava sorrindo com a informação que acabará de receber. Cross estava procurando a fraqueza de Reed, e Reed, sem perceber, acabava de revelar uma nova. A guerra silenciosa havia começado. E a mulher com os olhos âmbar e a filha dormindo tranquilamente na livraria não tinham a menor ideia de que haviam se tornado peças num tabuleiro de xadrez de uma batalha que jamais escolheram travar. Na primeira semana depois daquele encontro, June abriu a livraria numa manhã e encontrou um homem de meia-idade esperando do lado de fora, ao lado de uma caixa de ferramentas e várias tábuas novas de madeira. Ele sorriu educadamente e se apresentou como um carpinteiro contratado para consertar as prateleiras danificadas. June sacudiu a cabeça imediatamente. Não contratei ninguém. Deve estar enganado. O carpinteiro coçou a cabeça, parecendo embaraçado. Senhorita Whitmore, já fui pago. Pago integralmente e com antecedência. Se não me deixar trabalhar, vou ter que ficar aqui o dia todo mesmo assim. Foi o que disseram. June não precisou perguntar quem havia mandado. Queria dispensar o carpinteiro. Queria ligar para Reed Calavey e dizer que não precisava da ajuda dele. Mas então olhou para as prateleiras tortas, as tábuas quebradas. Não tinha dinheiro para substituí-las, e sabia que estava mentindo para si mesma. Precisava, sim, de ajuda. Só não queria aceitar do homem que havia causado o estrago. Mas no fim, a praticidade venceu o orgulho. Ela se afastou e deixou o carpinteiro entrar. E pelo resto do dia tentou se comportar como se ele não existisse, enquanto ele trabalhava com constância, consertando cada prateleira uma por uma. Na segunda semana, uma caixa de madeira apareceu na frente da loja. June a abriu e encontrou 5 livros antigos, edições raras que qualquer amante de livros desejaria possuir, uma primeira impressão de O Morro dos Ventos Uivantes, uma cópia do século XIX encadernada em couro de Orgulho e Preconceito, e mais 3 cujo valor June sabia ser equivalente a meio ano de aluguel. Não havia cartão. Nenhum bilhete. Mas ela sabia de onde tinha vindo. Fechou a caixa e a mandou de volta para o endereço de Reed Calavey. No dia seguinte, a caixa reapareceu na frente da loja. Exatamente como antes. June a mandou de volta de novo, desta vez com um bilhete escrito à mão. Já disse que não preciso de nada de você. No terceiro dia, a caixa voltou. Mas desta vez havia uma nota dobrada dentro dela, com uma letra levemente inclinada, afiada e controlada, inconfundivelmente a mão de alguém acostumado a segurar uma caneta com autoridade. Sei disso. Mas esses livros merecem um lar à altura. June ficou parada na porta da loja, o bilhete na mão, sem saber o que sentia, raiva pela teimosia dele ou uma admiração relutante por uma paciência que ela jamais imaginara que ele possuísse. Olhou para os livros antigos, soltou um suspiro baixinho, e desta vez não os mandou de volta. Deixou a caixa no canto da loja, ainda sem decidir o que faria com ela. Na terceira semana, Reed apareceu na livraria numa tarde. June estava ocupada ajudando um cliente habitual, um professor aposentado que sempre passava por ali em busca de livros de história, e não percebeu que Reed havia entrado até ouvir a vozinha de Vila vindo de um canto do salão. Você é o homem que derrubou os livros da vovó. June se virou bruscamente,
o coração disparando, mas não podia interromper a conversa com o professor. Ficou onde estava, tentando responder às perguntas sobre um volume raro enquanto se esforçava para ouvir o que estava acontecendo entre a filha e o homem que ela ainda não sabia se podia confiar. Reed havia se abaixado até a altura de Vila, e não tentou desviar do olhar desconfiado da menininha. Sim, respondeu ele, a voz mais suave do que Jun jamais havia ouvido. E sinto muito por isso. Vila inclinou a cabeça, o rosto pensativo, como uma filósofa em miniatura pesando uma grande questão. A vovó dizia que arrependimento de verdade significa que você tem que consertar as coisas. Estou tentando, respondeu Reed. Houve uma breve pausa. Vila observou, depois fez uma pergunta que Jun nunca esperaria. Você sabe ler livros? Reed quase riu. E Jun percebeu que era a primeira vez que havia visto o rosto dele carregar qualquer coisa que não fosse frieza ou tensão. Sei, respondeu. Minha mãe diz que todo livro tem uma alma, continuou Vila, com a solenidade de quem está revelando um grande segredo. Você sabe qual tem a melhor alma? Reed se abaixou completamente, não mais agachado, sentou no chão de madeira, como se a pergunta de uma criança de 5 anos merecesse toda a sua atenção. Ficou em silêncio por um momento, pensando de verdade. Não sei, disse por fim. Você pode me mostrar? Vila sorriu, então se levantou e correu até uma prateleira no canto. Tirou de lá um livro encadernado em couro velho, aquele que Jun conhecia melhor do que qualquer outro na loja. A cópia da mãe. Jane Eyre. Este era da vovó, disse Vila, estendendo o livro para Reed. Ela dizia que ele tinha uma alma corajosa. Você quer pegar emprestado? Jun terminou a conversa com o professor bem na hora de ouvir aquela pergunta. Se virou, e a cena que se apresentou a ela a fez parar por um instante. Reed Calavey, o chefe da máfia que controlava metade da cidade, estava sentado no chão da sua livraria, com as duas mãos segurando o livro mais amado da mãe dela, ouvindo a filha falar sobre as almas dos livros com uma atenção que Jun nunca havia visto em ninguém. O rosto dele estava diferente. A frieza, a arrogância, a ameaça, tudo havia desaparecido. Parecia um homem comum. Um homem tentando compreender um mundo completamente estranho a ele. Vila olhou para a mãe, os olhos brilhando. Mãe, esse homem quer pegar emprestado o livro da vovó. Pode? Jun caminhou até eles e olhou para Reed sentado no chão. Ele ergueu os olhos para ela, com uma pergunta silenciosa naquele olhar cinza. Ela hesitou. Aquele livro era a coisa mais preciosa que a mãe havia deixado. Jamais o havia emprestado para ninguém. Mas então olhou para a forma com que Reed o segurava, com cuidado, com reverência, como se fosse um tesouro frágil. E se lembrou de algo que a mãe sempre dizia. Os livros nasceram para ser lidos, não para ficar parados numa prateleira para sempre. Jun deu um pequeno aceno. Apenas uma palavra, sim. Mas era a primeira vez que Jun Whitmore havia dito sim para Reed Calavey. E os dois sabiam exatamente o que aquilo significava. Naquela noite não havia lua. O céu estava negro como se coberto por um veludo espesso, sem uma estrela, sem um fio de luz rompendo a espessa camada de nuvens. Jun estava sentada atrás do balcão, o brilho do abajur lançando uma luz amarela e morna sobre a pilha de contas espalhadas à sua frente. Vila havia adormecido há muito tempo lá em cima, e a livraria havia afundado num silêncio quebrado apenas pelo som da caneta de Jun deslizando pelo papel enquanto ela anotava os números. O aluguel do mês, luz, água, as contas hospitalares não pagas da mãe, a mensalidade da escolinha de Vila. Os números pareciam dançar diante dos seus olhos, vermelhos como sangue, pesados como pedra. Ela havia tentado com todas as forças, trabalhava da manhã à noite, guardava cada centavo que podia, mas o dinheiro ganho naquela pequena livraria nunca era suficiente. Nunca havia sido. Jun soltou um suspiro baixo e olhou pela janela. A rua lá fora estava deserta, apenas as luminárias piscando como olhos cansados, lutando para ficar acordadas e vigiar a noite. O olhar dela foi até a cópia de Jane Eyre na prateleira, a prateleira que Reed havia mandado um carpinteiro consertar, o livro que havia deixado Reed pegar emprestado naquela tarde. Ainda não entendia por que havia concordado.
Talvez fosse a forma com que ele ficou sentado no chão com Vila. Talvez fosse o olhar dele quando segurou o livro. Talvez ela estivesse simplesmente exausta demais para continuar resistindo. O som de passos pesados lá fora arrancou de um dos seus pensamentos. Ela ergueu a cabeça. Cada instinto se aguçando de uma vez. Aqueles não eram passos de alguém simplesmente passando pela rua. Eram passos de pessoas vindo para cá. Ela nem havia se levantado quando a porta de madeira voou para dentro. O estrondo da madeira batendo na parede explodiu pelo silêncio como um tiro. 3 homens entraram depressa, os rostos duros como pedra, os olhos afiados como facas. Vestiam casacos pretos, e a forma como se moviam deixava claro que não era a primeira vez que faziam isso. Jun se pôs de pé, o coração batendo forte, mas forçou a voz a permanecer firme. O que vocês querem? O homem da frente a olhou de cima a baixo, um sorriso frio curvando os cantos da boca. É você a mulher que Reed calava e fica visitando? Jun não respondeu. Não confirmou, não negou. Mas o silêncio foi resposta suficiente. Não vamos te machucar, disse o homem, o tom carregado de escárnio. Só viemos entregar um recado. Então se virou para os outros 2 e fez um pequeno aceno com a cabeça. Eles se aproximaram da prateleira mais perto e varreram o braço por ela. Os livros caíram de novo. O som dolorosamente familiar. Jun queria gritar. Queria correr e detê-los. Mas seus pés pareciam pregados ao chão. Assistiu os livros caírem, as páginas se espalhando, e pareceu estar vendo a própria alma da mãe sendo pisoteada mais uma vez. Mas ela não olhava para os livros. Olhava para a escada que levava ao andar de cima, onde Vila estava dormindo. Enquanto não fossem até lá. Enquanto não tocassem na filha. O homem da frente se aproximou de Jun. Perto o suficiente para ela sentir o cheiro de cigarro nas roupas dele. Diga para Calava que este é um aviso de Sterling Cross. Na próxima vez não será tão gentil. Então virou as costas, fez sinal para os outros 2, e saíram tão rapidamente quanto haviam chegado. A porta balançou nas dobradiças quebradas, e o vento da noite entrou frio e cortante. Silêncio. Jun ficou parada no meio dos livros caídos, e o corpo começou a tremer. Primeiro as mãos, depois os ombros, depois tudo. Ela ficou escutando algum som do andar de cima, rezando para que Vila não houvesse acordado, não houvesse visto nada daquilo. Não havia som. A menininha ainda dormia. Jun soltou uma respiração de alívio, mas os joelhos cederam, e ela afundou no chão no meio dos livros espalhados. Abraçou os próprios joelhos. Não chorou, mas o corpo não parava de tremer. Aquilo não era mais sobre dinheiro ou terreno. Era sobre a segurança da filha. Aqueles homens sabiam onde ela morava. Sabiam que Reed vinha aqui. E voltariam. Ela olhou para o telefone no balcão e hesitou. Ligar para a polícia? Sabia que a polícia não podia protegê-la de homens como Sterling Cross. Viriam, fariam um boletim de ocorrência, fariam promessas e iriam embora. E aqueles homens voltariam no momento em que os policiais saíssem. Vender a loja e fugir? Não tinha para onde ir. Sem família, sem poupança, nada além desta livraria e da filha. Ela olhou para o telefone e pensou no homem que havia ficado sentado no chão da sua loja naquela tarde, ouvindo a filha falar sobre as almas dos livros. O homem que havia mandado um carpinteiro consertar as prateleiras. Que havia mandado livros antigos 3 vezes seguidas. Que a havia olhado com olhos cheios de arrependimento. O homem em quem ela ainda não sabia se podia confiar. Mas naquele momento, ele era o único que podia ajudá-la. Jun pegou o telefone, encontrou o número de Reed e ligou. Alô? A voz dele soou sonolenta, mas se afiou imediatamente. Jun, o que aconteceu? Ela abriu a boca com a intenção de falar com calma, de explicar tudo com clareza. Mas em vez disso, a voz quebrou, tremendo e frágil de um jeito que ela odiava. Vieram para a loja. 1 segundo de silêncio do outro lado. Depois a voz de Reed voltou, fria e afiada como lâmina recém-amolada. Fica aí.
Estou indo agora. 15 minutos depois, o som de motores cresceu lá fora. Não um carro, 3. A porta danificada se abriu e Reed Calava entrou com Vince e mais 2 homens atrás dele. Ele parou na soleira e enxergou tudo de uma vez, os livros espalhados pelo chão, a porta arrombada, e June encolhida no meio da destruição. Em todos os encontros que havia tido com ela, June havia sido forte, silenciosa, inabalável, nunca recuava, não importava quem estivesse à sua frente. Mas agora ele a via frágil, tremendo, precisando de proteção. E isso o deixou mais furioso do que qualquer coisa que Sterling Cross jamais houvesse feito ao seu império. Cross havia cruzado uma linha que não deveria ser cruzada. E ia pagar por isso. Reed entrou na livraria, os olhos varrendo cada canto do salão como um predador avaliando o terreno. Verificou a porta arrombada, as prateleiras tombadas, as janelas, a saída dos fundos. Vince e os 2 homens que vieram com ele ficaram de guarda do lado de fora, de olho na rua escura. Reed se voltou para June, que ainda estava sentada no chão no meio dos livros espalhados. "O que disseram?" perguntou, a voz controlada, embora houvesse uma tensão por baixo pronta para explodir. June contou tudo, desde o momento em que eles arrombaram a porta até o momento em que saíram. Tentou manter a voz firme, mas as mãos ainda tremiam levemente quando pronunciou o nome Sterling Cross. Reed ouviu tudo com a expressão inalterada, mas os olhos cinza ficaram mais frios a cada palavra. Quando ela terminou, Reed tirou o telefone do bolso e discou um número. "Manda 4 homens aqui. Vigiem o lugar 24 horas por dia, 7 dias por semana. Discreto, mas sem descuido. Se alguém suspeito chegar a 50 metros, quero saber imediatamente." Encerrou a ligação e olhou para June. "A partir de agora, haverá pessoas protegendo você e Vila." June se levantou, sacudiu a calça e sacudiu a cabeça. "Não preciso de proteção. Há 4 anos me viro sozinha. Sei me cuidar." Reed a olhou, e havia algo no olhar dele que a fez parar. "Não é sobre você", disse ele, a voz mais suave do que antes. "É sobre Vila." O nome da filha ecoou pelo silêncio como um sino. June se voltou para a escada, onde a menininha dormia lá em cima, sem saber de nada. Pensou no rostinho inocente da filha, naqueles olhos grandes e curiosos, no Sr. Botões que ela abraçava todas as noites. Se aqueles homens voltassem quando Vila estivesse acordada, se decidissem que desta vez não bastava uma mensagem. June sentiu o sangue nas veias esfriar. "Tudo bem", disse por fim, a voz mais baixa. "Mas só por causa da minha filha. Não por você." Reed acenou com a cabeça e não discutiu. "O motivo não importa, desde que vocês estejam seguras." Fez sinal para Vince entrar e ajudar a recolher a bagunça enquanto ficava com June. Juntos, em silêncio, juntaram os livros caídos e os colocaram de volta nas prateleiras. Quando a loja finalmente voltou à ordem, June preparou 2 xícaras de chá e eles se sentaram no balcão, um de frente para o outro, com as canecas fumegando entre eles. Lá fora o céu ainda estava escuro, mas o ar dentro da loja já não carregava a mesma tensão de antes. June olhou para o chá, depois ergueu os olhos para Reed. "Que tipo de homem você é, de verdade?" A pergunta ficou suspensa entre eles. Reed ficou em silêncio por um momento, como se pesasse como responder. Então olhou para o chá e falou, a voz baixa e devagar. "Sou um homem que faz coisas ruins para proteger o que importa." June não disse nada, esperando. "Meu pai construiu esse império com violência", continuou Reed. "Eu o mantenho porque preciso. Há pessoas que querem tomar o que temos, e preciso impedi-las. Às vezes pela negociação. Às vezes por outros meios." Ele ergueu os olhos para ela. "Não estou pedindo perdão. Só quero que entenda." June olhou e enxergou um homem cansado, não um chefe assustador. "Não entendo", disse ela com honestidade. "E não tenho certeza se quero entender o seu mundo." Fez uma pausa, escolhendo cada palavra com cuidado. "Mas você cumpriu a palavra. Não me forçou a vender a loja. Mandou alguém consertar as prateleiras. Mandou os livros antigos." Ela encontrou o olhar dele.
E está aqui às 2 da madrugada porque liguei. Silêncio por um momento. Então não sei que tipo de homem você é. Mas sei o que está tentando fazer. Reed não disse nada, mas algo nos olhos dele mudou, uma pequena centelha, como uma chama de vela tremendo na escuridão. Ficaram sentados até o céu começar a clarear, falando pouco, mas o silêncio entre eles já não era pesado como antes. Carregava uma estranha leveza, como se juntos houvessem cruzado uma fronteira invisível. Na manhã seguinte, Reed foi ao hospital visitar o pai. Não havia dormido depois de deixar a livraria, e o cansaço estava marcado no rosto quando entrou no quarto de Harrison. O velho estava sentado apoiado nos travesseiros, olhando pela janela, mas se voltou imediatamente ao ouvir os passos do filho. Você está diferente, Reed, disse Harrison, os olhos ainda tão afiados quanto sempre. O que aconteceu? Reed se sentou ao lado da cama, com a intenção de dizer que não era nada, como sempre fazia. Mas então olhou para o pai, olhou para o homem que lhe havia ensinado tudo o que sabia, e decidiu dizer a verdade. Alguém atacou uma pessoa que estou tentando proteger. Homens de Sterling Cross. Harrison acenou com a cabeça devagar, sem parecer surpreso. A mulher da livraria. Reed olhou para o pai, incapaz de esconder o espanto. Harrison esboçou um sorriso fraco, que aprofundou as rugas do rosto. Sou velho, filho, mas não sou cego. Você vem me visitar com menos frequência agora, mas seus olhos estão mais vivos cada vez que aparece. Tem que haver um motivo. Fez uma pausa, respirando com dificuldade, e então tomou a mão de Reed. Filho, vivi uma vida construída sobre violência. Construí esse império, o mantive, o expandi. Mas perdi muitas outras coisas. Sua mãe foi embora porque não suportava essa vida. Não tenho amigos, apenas aliados e inimigos. Envelheci sozinho. Harrison apertou a mão do filho. Se há alguém que te faz querer viver de forma diferente, não deixa isso escapar. É o que mais me arrependo de ter feito. Reed olhou para o pai e já não via o poderoso chefe da máfia dos anos passados. Via um homem velho encarando os últimos dias da própria vida e olhando para trás em tudo que havia perdido. Apertou a mão do pai. Entendo, pai. Harrison sorriu, os olhos se fechando de cansaço. Ótimo. Agora vai. Você tem trabalho a fazer. Reed saiu do hospital com uma nova determinação tomando forma dentro dele. Protegeria June e Vila, não apenas pela dívida que devia a Catherine, mas porque ele mesmo havia começado a se importar com elas de um jeito que nunca esperara. E poria fim à ameaça de Sterling Cross de uma vez por todas. Mas desta vez queria encontrar outro caminho. Um caminho que não exigisse derramamento de sangue. Porque talvez, só talvez, estivesse começando a querer se tornar um homem diferente. Um homem digno do olhar que Vila lançava para ele quando perguntava sobre a alma dos livros. Um homem digno da confiança frágil que June havia lhe dado naquela noite. O restaurante ficava no último andar de um arranha-céu no centro da cidade, um lugar onde só aqueles com dinheiro e poder podiam entrar. Reed Calavera atravessou até o salão privativo nos fundos, onde Sterling Cross já o esperava. A sala havia sido projetada com um luxo discreto, luz dourada e quente, paredes revestidas de carvalho, uma única mesa ao centro. Os dois homens se sentaram frente a frente, com 2 copos de uísque intocados entre eles, e uma tensão tão afiada que parecia que o ar poderia ser cortado com uma faca. Esta era a regra da negociação no mundo deles. Sem armas, sem capangas, apenas 2 chefes e palavras que podiam decidir o destino de centenas de pessoas. Cross se recostou na cadeira, um sorriso de escárnio curvando os lábios. 45 anos, cabelo grisalho penteado para trás, a cicatriz suave no queixo como lembrança de batalhas antigas. Ouvi dizer que você tem uma nova fraqueza, Reed, começou, o tom suave mas pingando veneno. Uma livraria pequena e uma mãe solteira. Fascinante. Cross bebeu um gole de uísque, os olhos nunca saindo de Reed. O Reed Calavera de antigamente riria de si mesmo agora. A expressão de Reed não mudou. Havia aprendido a dominar as emoções desde menino, e não ia deixar Cross ver o menor sinal de fraqueza.
O que você quer, Cross? Perguntou diretamente, a voz fria e calma. Cross pousou o copo e se inclinou para a frente. O Distrito Oeste inteiro. Mais o Porto Sul. Reed quase riu. O Distrito Oeste era o centro do seu poder, onde controlava a maior parte das suas operações. E o Porto Sul era a maior fonte de renda do Império Calavai. Cross estava exigindo quase metade de tudo o que ele tinha. Você sabe que isso não é possível, respondeu Reed. Cross inclinou a cabeça, e aqueles olhos cinza turvo brilharam de ameaça. Então talvez eu pague outra visita à livraria. E desta vez não será uma mensagem gentil. Um silêncio pesado desceu sobre a sala. Reed olhou nos olhos de Cross e viu que o homem não estava blefando. Cross faria exatamente o que dizia. Iria atrás de June e Vila, e desta vez não pararia numa prateleira derrubada. Reed colocou as mãos sobre a mesa, os dedos entrelaçados, e falou numa voz fria como gelo. Quer saber por que me importo com aquela livraria? Mas é aqui que a história apenas começa. O que acontece a seguir vai mudar tudo. Segredos serão revelados. Vidas serão destruídas. E o amor será testado de maneiras que você nunca imaginou. Se você quer ver a parte 2, aqui está tudo o que você precisa fazer. Dedo indicador apontando para a direita, curta este vídeo, isso nos mostra que você quer mais. Dedo indicador apontando para a direita, inscreva-se no canal e ative o sino, para que a parte 2 encontre você no momento em que for lançada. Dedo indicador apontando para a direita, comente parte 2 abaixo, para sabermos que você está pronto. Cada curtida, cada comentário e cada inscrição nos dizem uma coisa: continuem. Continuem contando essas histórias.